Pode falar, pode não falar, mas existe mesmo uma diferença. Não digo uma diferença assim de preconceitos, que os níveis de preconceito são os mesmos, capital, interior, tanto faz, mas eu acho que tem uma formação cultural que acaba aqui que na capital, que você consegue criar guetos ou lugares, ou até mesmo individualmente você se sente um pouco melhor, né? E no interior isso é bem massacrante. Quando você é criança, então, indizível. E eu também, né, era criança há 20 anos atrás, numa época onde todos esses assuntos ainda nem eram abordados, a gente nem sabia que existia, eu mesma fui aprendendo as coisas conforme, né, fui crescendo, conforme fui envelhecendo. E assim, a sociedade em volta não tinha entendimento, minha família também não tinha, né, não era nenhuma má vontade, mas meu pai e minha mãe não tinham contato com uma pessoa que tivesse uma vivência como eu, principalmente ali naquela cidade. Meus pais são de uma cidade bem menor, inclusive, são de uma cidade rural. Com as pessoas, né, eu tinha uma relação bem intensa, porque eu era bem inteligente, né, eu tinha uma argumentação, assim, super poderosa, que eu não sei de onde vinha. Mas as pessoas não entendiam, né, e também nem tinham, na verdade. Hoje eu vejo que eu era bem pra frentex mesmo, assim, né. Que eu tinha questionamentos, entendimentos que assim, os adultos não tinham, não conseguiam conversar sobre, só minha mãe sempre foi uma mulher muito culta, ela tinha um tino pra conversar das coisas, né? Ela é uma mulher muito inteligente, muito estudada, então não vou dizer que pra ela era fácil, né? E dizer também que há 20 anos atrás, só hoje eu sei que ela começou a estudar coisas, ler coisas e procurar uma produção de conhecimento que estudasse a questão da transexualidade, ou mesmo os entendimentos que tinham 20 anos atrás, né? Porque em 20 anos muita coisa mudou. E há 20 anos atrás, né, AIDS, morte, violência, tristeza e sofrimento era a maior realidade para essa... Eu acho que assim, essa parte da população a gente tem um traço muito forte em comum, né, de uma vivência, mas eu acho que também cada pessoa é uma pessoa. Não dá pra falar que as experiências são iguais, que o que passou foi igual. Acho que a gente se junta pra tentar levantar uma discussão que não é levantada e que eu não sou política, eu não tô aqui querendo me tornar uma diplomata, mas eu acho que existe algum canal que dá pra começar a discutir. Falar da infância, por exemplo, é um deles, né? Com 12 anos, né, o corpo começa a mudar, vem a menstruação e é bem difícil essa fase, porque assim, é a fase que você é definido como mulher, né? Você vira mocinha. Então, cai muito peso sobre você, né? Tipo, que você tem que começar a se comportar de certo modo, você tem que começar a vestir roupas que são bem mais femininas do que roupas mais infantis, que geralmente são um pouco mais neutras e tal, tipo, e começa a vir a pressão, tipo, das suas colegas de escola também, né? Quanto mais você vai crescendo, mais vai vindo pressão pra você se feminilizar cada vez mais, né? Pra você começar a usar maquiagem, pra começar a se cuidar mais, entendeu? Tipo, começar a fazer depilação, começar, sei lá, a fazer sobrancelha, usar esmalte de unha, todas essas coisas de menina, sabe? Eu sofri o pão que o diabo amassou, né? E quando eu era bem novinha, eu conseguia ainda controlar. Eu comprava brinquedos de menina, usava roupa de menina, meu cabelo eu usava comprido. Todo mundo me tratava por menina, via a menina que eu era. E isso assim, meu pai, por exemplo, não tinha coragem de me desmascarar na frente dos outros. Então assim, ele ficava passando raiva, ficava puxando o cabelo, ficava coçando o pescoço, ficava bufando, era muito engraçado. E aí veio a questão do corpo, né, que começou a se desenvolver. E aí essa fase foi bem difícil, né, porque quando o corpo começa a se desenvolver, eu começo a cada vez menos me identificar com ele, né. Começa a vir as curvas e tal. E
E assim, com uns 14 anos de idade, 14, 15 mais ou menos, não lembro direito, eu começo a achar que o problema com o meu corpo era que eu tava muito gordinho, sei lá, e que esse era o problema com o meu corpo, porque eu não conseguia achar as roupas certas pra mim porque eu tava gordo e por isso que eu não me identificava com o meu corpo. E aí eu paro de comer e aí eu comecei a emagrecer e achava que se eu emagrecesse o suficiente eu ia me identificar com o meu corpo em algum momento. Como eu tinha essa vida assim, quando eu era bem mais jovem, com 10, começo de pré-adolescência, tudo isso era muito complicado. Então assim, eu comecei a criar um comportamento assim, tentar inserir algumas das minhas ações e das minhas ideias no meio em que eu tava, principalmente a escola, e com as pessoas que tinham a minha idade, dividiam a maior parte do tempo comigo nessa etapa. Mas os meus amigos mesmo, as minhas relações, elas eram pessoas sempre mais velhas, 5, 10, 15 anos. Eu comecei a ficar com uma menina da minha escola, foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina e foi sensacional, assim, eu namorei essa menina por 3 anos, acho, entre idas e vindas, assim, e assim, foi libertador, assim. Aí depois eu pedi pra minha mãe me levar num psiquiatra, com uma desculpa qualquer lá. E esse psiquiatra me encaminhou para uma psicóloga, né? E aí eu comecei um tratamento e tal, com remédios e tal, mas tipo, nada do tratamento me ajudava, entendeu? Nada solucionava a minha questão. E a saída tava, tipo, numa coisa que tava lá atrás, sabe? Tipo, quando eu era pequeno, que tipo, eu tava me identificando com os meninos e tal, e aí surgiu aquele lance de eu ser abusado sexualmente, que me empurrou pro mundo das meninas e tal, tipo, tava lá atrás, sabe, tipo, e era uma coisa que deveria ser simples, que se houvesse o debate sobre isso, talvez na escola, talvez em algum lugar ou em casa, sei lá, sabe? Tipo, se eu soubesse que existiam pessoas trans, sabe? Se eu soubesse que isso era possível, entendeu? Tipo, uma menina se identificar como menino e que isso fosse uma coisa tranquila, sabe? Talvez eu não tivesse que passar por tudo isso, sabe? Tipo, essa negação de mim mesmo, sabe? Tipo, sempre foi muito complicado pra mim entender o que era privado, o que era público, porque minha vida sempre foi pública, né? Os momentos onde eu mais me fechei foi onde eu mais fui pública, né? Onde as pessoas sempre me apontavam mais, me questionavam mais, me expunham mais. Hoje em dia que eu tenho um empoderamento, um entendimento, uma vivência de tudo isso, que eu aprendi sozinha, posso até dizer que eu poderia escrever uma cartilha própria, porque eu não tive referência de vivências como a minha, eu não tive esse entendimento próximo quando eu realmente precisei. Então, assim, paulada total na cabeça. E eu fui entendendo isso com os anos, né? Depois que eu perdi o meu direito ali no começo da infância e pré-adolescência de ser realmente a menina que eu sempre fui e não entender essa destituição de direito básica, porque assim, é uma violação não é só da subjetividade, é da concretude mesmo da vida da pessoa. É uma violência mortal, que pode ser irreversível. Dependendo da situação na qual a pessoa se encontra e o contexto de vida, essa violência de uma subjetividade totalmente assim, maligna e cruel, e ela pode ser mortal. Ela pode edificar todo assim, um comportamento e um desentendimento mesmo com o mundo, né? A violência ela é muito forte. Eu sei que eu tô falando aqui num tom muito mais amplo, né? Às vezes até fugindo um pouco da minha própria perspectiva, mas porque eu acho até às vezes que eu tive uma perspectiva positiva, apesar de todo o meu sofrimento, e eu sofri pra caramba. Mas eu não gosto de ficar falando disso, não porque eu me machuquei, jamais, mas eu acho que agora é o momento da gente usar determinadas experiências para fazer construção de conhecimento, produção de entendimento de novas coisas, porque muitas pessoas ainda morrem, muitas pessoas ainda sofrem, muitas pessoas ainda não têm o direito de estudar, não têm o direito à saúde, não têm o direito a uma série de coisas que são básicas, e a gente não percebe que tudo isso vem de uma coisa que é milenar, que é antiquíssima, que é
uma compreensão muito anterior, até mesmo o nascimento de qualquer um que tá aqui, né? 12, 20 mil anos atrás, mas cada um tem que fazer o seu trabalho de formiga e talvez o meu seja esse.